Olá, caros alunos do curso superior de Engenharia Mecânica, bem-vindos à nossa 7ª videoaula da disciplina de Administração para Engenharia. Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel e nós vamos hoje conversar sobre a história da administração antes da Revolução Industrial, ok? Então, convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá. Bom, muitas vezes, quando se fala em história da administração, da ciência da administração, a gente começa a falar a partir da Revolução Industrial. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, Taylor, Fayol, Ford e por aí vai. A ciência da administração moderna é realmente recente, mas nós não podemos ignorar que há muitos e muitos anos o ser humano, enquanto sociedade ou enquanto indivíduo, administra a sua vida, as organizações, as estruturas sociais e por aí vai. Então, antes de começar a tratar da Revolução Industrial, na videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória da gestão ao longo do tempo, desde aí dos nossos primórdios. Ainda que bastante nebulosa, a administração é uma atividade encontrada em empreendimentos de qualquer espécie, de todos os povos, de todos os tempos. Então é isso que eu estou dizendo. Antes da Revolução Industrial, nós temos poucos registros em que se trata de métodos administrativos, por assim dizer. Mas é evidente que estruturas de administração existiam. Lembrem que na videoaula passada nós falamos sobre o conceito de gestão. Você lembra o que nós falamos? O que era administração? Nós usamos 3 palavras para conceituar a administração: objetivos, decisões e recursos. Então, tendo um objetivo a ser alcançado, é como a gente toma decisões em cima dos recursos que nós temos, humanos, tempo, conhecimento, enfim, para alcançar esse objetivo. É aí a arte de tomar decisões. É óbvio que isso já existia há muitos e muitos anos na sociedade. Assim que o ser humano começou a ter consciência da sua existência, e começou a interagir com outros membros, criando uma comunidade, ali se aprofundou então a gestão. Imaginamos, por exemplo, que um determinado grupo de homens pré-históricos se organizavam lá para abater um determinado animal. Isso é um exemplo de administração. Planejamento, em que local que eles iam abater, encurralar aquele determinado animal. Organização, então o que cada membro daquele grupo iria fazer, direção, provavelmente existia um líder que dava ali a ordem para que aquilo acontecesse, e é inclusive muito provável que existisse aí uma avaliação, principalmente quando dava errado, quando o animal fugia, eles deveriam se comunicar para ver o que deu errado. Então nós temos aí inclusive o ciclo da administração, as funções administrativas que nós vimos também em videoaulas passadas, ok? Muito bem. Mas em termos de registro histórico mesmo, quando que a gente começa a perceber alguns critérios administrativos? 3.000 anos antes de Cristo. Por exemplo, diz lá, alguns dos mais antigos documentos escritos no mundo foram encontrados nas civilizações sumérias de 5.000 anos atrás.
e constituem provas da prática de algum controle administrativo. Lá está registrado que os sacerdotes dos templos sumérios, por meio do imenso sistema tributário, coletavam e administravam grandes somas de bens e valores, né? Então, não é nova. Aí, né? Às vezes, nós temos alguém, né, que sai com uma piadinha, dizendo assim, o meu trabalho está difícil, não estou conseguindo né, o dinheiro, vou abrir uma igreja, né? Alguém sai com essa piada. Essa pode até ser uma solução que ele realmente esteja cogitando, mas não é uma ideia nada nova ou nada criativa, né? É uma ideia, desde que a gente tem aí os primeiros registros em alguns documentos, né? Essa ideia de ter aí uma administração vinculada à igreja, né? Já existia. Depois, então, nós temos aí em torno de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, né, a construção das pirâmides, né, no Egito. Sabe-se, através de estudos, que essa construção envolveu o trabalho de mais de 100 mil homens durante 20 anos. E foram utilizados aí 2.300.000 blocos de pedras, né, que cada um pesava em média aí 2,5 toneladas. Obviamente que então nós não temos os registros de como se deu a administração dessa quantidade de pessoas ao longo de todo esse tempo e para a mobilidade, a logística, né, de se movimentar tantas estruturas tão pesadas, né? Mas se sabe que alguma administração, obviamente, se teve e teve, né, uma administração complexa, né? Porque na época não tinha lá a máquina de registro de ponta automatizada, né? Não tinha computador, né? Não tinha sequer um armário ficheiro, né? Onde se poderia aí controlar os trabalhadores, o pagamento, a remuneração, a questões de alimentação de todas essas pessoas e por aí vai. Então há aí realmente se tinha exigência de uma administração complexa. Bom, um marco muito importante acontece na Babilônia entre 2.000 e 1.700 anos antes de Cristo. Nós temos ali o famoso Código de Hammurabi, que é algo que é muito utilizado pelo direito, né, como um registro aí de normas e leis que organizavam uma sociedade, mas também pode ser visto, né, dessa parte administrativa. Então vamos pegar alguns trechos aí do Código de Hammurabi. Se um homem alugar um trabalhador do campo, pagar-lhe-á 8 gus de cereal por ano, né? Então, isso aí a mostra, né, de que há o registro aí de um salário mínimo, por exemplo, né, que tem aí uma relação com a administração. Um outro trecho. Se um comerciante de vinhos permitir que homens turbulentos se reúnam em sua casa e não os expulsar, será morto. A organização era bastante forte, né? E não era nada muito simples. Outro trecho. O pedreiro que constrói uma casa, que desmorona e mata seus residentes, será condenado à morte, né? Então, também aí uma outra normativa que tem muito a ver com direito, né? Mas tem aí também essa relação de responsabilidade, né? A empresa que constrói, né, é responsável pelo seu produto, pelo seu serviço e por aí vai. Bom, um grande passo, né, na gestão acontece aí 1000 anos antes de Cristo, né, com o lançamento de instruções já de estratégia. Então, antes nós estávamos falando
de administração geral, né, de como que se organizava, se fazia aí a liderança, né? Tínhamos aí questões nesse sentido. Mas agora aparece um documento que até hoje está à venda, né? Você pode comprar esse livro na internet ou em qualquer livraria, né? Aparece um livro de estratégia chamado A Arte da Guerra, tá ok? Lá, por exemplo, está escrito: quem se dedica a um negócio neste mundo deve ter um sistema. Um negócio que obteve êxito sem sistema é coisa que não existe. Desde os ministros e generais até centenas de artesãos, todos possuem um sistema. Todo livro é bastante interessante, né? E ele tem aí a questão sobre estratégias, enfim. Mas eu trouxe esse trecho porque nós, no início da nossa disciplina, falávamos sobre teoria geral dos sistemas, o que é um sistema, né? E visão sistêmica. Às vezes, né, a gente acha que isso é algo novo, porque muitas empresas atuais não utilizam essa visão, né, de que é preciso olhar como um sistema, entender que tudo, os elementos, um elemento interage com o outro, gera resultados. Então não adianta você tentar analisar apenas uma parte, achando que ali está o problema e ali está a solução, mas tudo é interligado, né? E a gente acha que isso é uma fala nova, né? Na verdade, é algo que já é dito há mais, né, de 3.000 anos atrás, né? E quem quiser, né, ler esse livro, A Arte da Guerra, é um livro fininho que realmente vale a pena. Bom, depois nós temos um outro grande salto, né, que é na Grécia, né? A Grécia traz muitos avanços, né? Temos a Esparta com as questões relacionadas à guerra, enfim, estratégia também nesse sentido, né? Mas nós temos Atenas, né, que tem aí duas grandes questões. Uma é a criação do método científico, né? Antes, até esse momento, o ser humano não conseguia distinguir o que era física e o que era metafísica, né? O que era do mundo objetivo e o que era da percepção ou mesmo da religião e por aí vai. Com os debates que vêm lá da Grécia, né, você tem aí a criação do método científico que começa a separar, né? Até hoje há um problema que algumas pessoas dizem que a ciência nega a religião. Eu não vejo dessa forma, né? O que eu entendo é que se separa, né, o que é físico e o que é metafísico. Se separa o que é ciência e o que é não ciência. Arte, religião e por aí vai. Não é que a ciência diz que a arte não existe, né? E também não é que a ciência diz que a religião não existe. É simplesmente que são coisas separadas, né? E isso traz aí, né, vários benefícios para a administração. Inclusive, né, depois, lá na Revolução Industrial, nós vamos inclusive chamar de administração científica, porque tem aí ligação, né, com o método científico. E a Grécia traz também uma grande evolução na administração pública, né? Se o Sun Tzu, né, com a arte da guerra, trouxe aí a estratégia, né, aqui na Grécia nós temos aí a administração pública ganhando uma atenção através do governo democrático. Óbvio que não é a democracia como nós a entendemos hoje, realmente onde todos os cidadãos, né, podem participar, né? A Grécia, naquela época, eram os cidadãos, mas os cidadãos eram um grupo bem privilegiado e bem restrito. Mas, de toda forma, sai a figura de um ditador, de um autocrata, e passa-se a ter aí decisões coletivas, né? E aí vem a democracia, depois ela acaba, né, e retorna
bastante tempo depois, já quase no século XVIII, na Inglaterra, enfim, mas isso também é para uma outra discussão, para uma outra aula. Depois, né, nós temos aí o Império Romano. Né? O Império Romano, ele tem aí uma atenção, né, porque ele ganha uma dimensão muito grande. Né? Vocês imaginam que ali, né, quando a gente falava da Grécia, de Atenas, nós estávamos falando de cidades-estados. Então a complexidade estava na cidade e é algo já bastante complexo. Mas o Império Romano, né, ele ganha um tamanho gigantesco. Perceba aí no mapa, né, na figura que eu coloco, né, ele vai aí desde onde hoje é Portugal, Espanha, passa pela França, a Inglaterra, toda ali, claro, obviamente, o país, a Itália, né, e segue para todo o norte da África e a região ali, né, onde hoje é a Palestina, Israel, enfim, né, Jerusalém, né, todo mundo lembra, né, ou se recorda que Jesus, né, nas passagens bíblicas, é levado, né, a Pilatos, que é o representante do Império Romano naquela região, né, e é morto aí pelos soldados, enfim, do Império Romano. Né? Depois, Pedro, né, o apóstolo, é levado, né, preso para Roma e por aí vai. Então, vocês imaginem a complexidade de você ter, né, aí uma estrutura de comunicação, de governança, né, de coleta de impostos, de guerra, né, tudo concentrado por algo tão extenso como era o Império Romano, evidentemente, né, sem nenhuma das tecnologias atuais de comunicação, de mídia e por aí vai. Né? Então, veja ali a nossa frase, né? Com grande determinação e talentos administrativos superiores, os romanos adquiriram o controle sobre 50 milhões de pessoas, segundo estimativas, né? Abrangendo um território que se estendia desde a Grã-Bretanha até a Síria, incluindo aí grande parte da Europa e todo o norte da África. Se hoje, ao conversarmos aqui, né, vocês me entendem através do português, tem origem, né, nesse império. Né? O português, o espanhol, o francês, o italiano, enfim, né, são idiomas de origem do latim. Né? O latim era, ou o latim vulgar, né, era a língua do Império Romano. Né? Quando ele chega em Portugal, ele encontra ali uma língua naquela região e se funde o latim com as línguas daquela região e forma o português, forma o espanhol, forma o francês, né? Forma o atual italiano. Né? Mas essa nossa língua vem, né, desse império que tinha aí uma grande estrutura administrativa. Oriundo desse Império Romano, né, nós temos aí uma organização, sem querer aqui entrar em questões religiosas propriamente, né, mas nos interessa aqui, né, a primeira, que eu vou chamar assim, a primeira empresa multinacional realmente do mundo, né, que é a Igreja Católica. Né. Vocês imaginem a estrutura administrativa que é necessária, né, para você ter um papa, né, então uma pessoa que é o CEO, o presidente aí da empresa, que está sentado, né, no trono de Pedro, né, lá em Roma, na Itália, né, e ter o controle de uma organização mundial. Né. Vocês lembram muito bem que na descoberta a Igreja Católica, né, inicia ali no ano 0, né, Jesus Cristo
morto pelos romanos, Pedro é levado ao cárcere, enfim, né, e se instala, a princípio, né, as primeiras comunidades cristãs sobre a orientação dos apóstolos, e daí se cria a Igreja Católica, né? Imagine que 1500 anos depois, né, desse fato, você tem esse Papa, né, esse CEO da empresa lá em Roma, né, e aí você tem barcos que saem de Portugal para descobrir aí o Brasil, né, e trazem, né, os jesuítas, enfim, né. Depois vão vindo aí congregação de freiras e padres, né, aqui em Lages, por exemplo, chegam aí os freis franciscanos, enfim, né, e você tem essa estrutura lá no interior, né, nos municípios aqui do entorno, então São José do Cerrito, Bocaina, Cerro Negro, todos esses locais têm uma unidade dessa organização, né? Atualmente, internet, e-mail, WhatsApp, é relativamente fácil compreender como que uma ordem, né, ou como que há um controle, né, daquilo que acontece aqui no município de Santa Catarina, né, por essa organização mundial. Mas imaginem isso lá nos anos 1600, 1700, né, nos primórdios do Brasil, né, como é que uma pessoa, né, lá sentado em Roma consegue, né, ter aí um domínio daquilo que está acontecendo numa igreja no interior de Santa Catarina, no interior do Ceará, no interior do Amazonas e por aí vai, né? Então é realmente aí uma estrutura administrativa extremamente complexa nos dias atuais, mas que no passado realmente surpreendente, né? E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, de novo aqui não querendo entrar muito em aspectos religiosos, né, mas em termos administrativos, é que você tem uma organização, a Igreja Católica, que inicia lá, essa foto aqui que está do lado, fui eu que tirei numa visita que fiz ao Vaticano, né, e você vê que você tem a sequência dos papas, né, é isso que está ali, né, registrado na pedra, né, então você tem lá Pedro, né, o apóstolo São Pedro, o apóstolo Pedro, que é o Papa até 64, depois Linus, e aí vai, né? Então, anos 80, anos 100, ano 400, anos 600, e aí vai vindo, né? Ano 800, tal, Gregórios, aqui nessa segunda coluna, o último aqui, ano 999, né? O João 23, né? Não, João, tá ruim de ler ali, né? João 13, né? Lá no ano 1000. É no ano 1000 anos depois da constituição da igreja, que é o primeiro cisma, né? A primeira divisão na igreja, criando aí a igreja ortodoxa, né? Em 1054, né? Com sede lá em Constantinopla, Istambul, atualmente, né? Até hoje lá tem o patriarca de Constantinopla, né? E depois se leva mais 500 anos, né, para você ter aí o Martim Lutero e a Reforma Protestante, que criou aí a igreja luterana, anglicana, enfim, né, e depois deu origem a todas as igrejas evangélicas, ou chamadas pentecostais, né, que é aí a Assembleia de Deus, todas as outras, né, que tem aí 100 anos, 50 anos, 60 anos, né? Então, na história, há uma estrutura, né, que se mantém muito forte e muito concisa durante muitos e muitos anos. Então, é um exemplo aí, né, de uma primeira multinacional muito bem estruturada. Muito bem. Depois, né, ainda
durante esse período da Igreja Católica, enfim, né? Mas nós temos até o ano de 1450 a questão aí do sistema feudal. Então, nós tínhamos ali, na Europa, o rei possuía toda a terra, mas dividia parte dela com os nobres, né? Em troca aí dos nobres darem apoio financeiro, né, e militar aos reis, né? Esses senhores feudais, né, tinham aí, por sua vez, eram cercados, né, pelas classes dos camponeses, enfim, as pessoas que trabalhavam aí nas suas terras, né, e produziam e pagavam aí os senhores feudais com parte da sua produção na maioria das vezes. Esse é um período aí que muitos talvez lembrem, né? Existem muitos filmes, né, desse período. Eu pelo menos me lembro muito do Zorro, né? Mas existem muitos filmes aí que retratam esses castelos, né? A evolução um pouco ali da questão da metalurgia, né? Começava a evoluir essa parte, enfim, né? Então você tinha esse sistema que já existia também, né? Exigia aí um complexo sistema administrativo de coleta de impostos e por aí vai. Esse sistema feudal, ele cria uma certa profissão, né? As pessoas começam a ter profissões que não são apenas aí essas ligadas à questão agrícola. Então veja ali, ó, com o aprimoramento da agricultura, mais servos começam a aprender habilidades em vários ofícios. Por fim, alguns deles eram capazes de comprar ou de alguma outra maneira estabelecer a sua liberdade em relação ao senhor feudal. Esses artesãos podiam trabalhar nas cidades como carpinteiros, sapateiros, ferreiros, entre outros ofícios. Então você começa, né, a ter o início do sistema fabril, né? O início das fábricas, das empresas, né? Que eram aí pequenas carpintarias, né? Pessoas que trabalhavam ali fazendo instrumentos à base de madeira, os sapateiros, alguns tecelões, né? Pessoas costureiras, alfaiates e por aí vai. Mas eram empresas muito pequenininhas, né? Com poucos colaboradores, né? Já existia aí um sistema hierárquico, né? Então você tinha ali os aprendizes, os jornaleiros e os mestres de ofício, né? Que à medida que os negócios cresciam, né, alguns artesãos começavam a contratar os ajudantes. Esses ajudantes aprendiam esses ofícios, né, e se criava então essa organização. Mas era obviamente muito necessário um sistema administrativo para tocar esses pequenos negócios, mas não era necessário um sistema muito complexo, porque eram ali 4, 5, 6 pessoas. Mas depois desse período vem a Revolução Industrial e o crescimento exponencial das organizações que começam a exigir uma administração muito mais complexa. Mas isso é assunto para uma próxima videoaula. Por hoje ficamos por aqui e eu agradeço muito a companhia de vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.